8 horas e 38 minutos. Repita. 8h38, olha, nas últimas semanas a gente trouxe aqui recortes de cidades do Rio Grande do Norte sobre o cenário para a corrida ao governo do Estado e também ao Senado nas eleições de 2026. Hoje, o Instituto Consulta, em parceria aqui com a Tribuna do Norte, traz a intenção de voto para o governo do Estado no município de Extremóis. Lá em Extremóis, o senador Rogério Marinho teria hoje uma vantagem superior a 11 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Seguidos aí do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, com 12,39%. A vereadora Tabata Pimenta aparece com 5%. Walter Alves, vice-governador, 3,91%. O candidato do PT, Cadu Xavier, 2,39%. Nenhum, 16,09%. Não sabe dizer, 17,83%. Essa pesquisa ouviu 460 pessoas em 17 bairros da cidade. No último dia 9 de agosto, margem de erro 4,5%, confiabilidade de 95%. Enquanto o Virgínia se recupera da tuberculose... Bichinho do me pegou, não é tuberculose. Eu sei que não, ainda bem que não. Nem gripe. Raiva. Olha, pessoal, vamos lembrar que Extremóis é uma cidade bem direitista também. Por uma razão Pode muito eleger simples, uma prefeita... Reeleger Jussara, que é do PL, e ela é daquele PL núcleo duro, daquele de bater foto com o Bolsonaro mesmo. É PL raiz. Então, é natural a liderança lá do senador... Diz que é questão? Ela só fala questão e no tocante. Mas é natural a liderança lá de Rogério Marinho. E digo mais, Lice, eu não sei se a gente vai ter o cenário sem Álvaro Dias aqui para exibir. Quando Álvaro Dias sai da disputa, a dianteira de Rogério Marinho se amplia. Então, é uma cidade que está muito ligada à direita e, claro, é um eleitorado pequeno comparado a outras grandes cidades aqui do Rio Grande do Norte, mas foi um dos eleitorados que mais cresceu e corrobora para aquela imagem que a gente tem de que a Grande Natal está muito mais ligada aos partidos de direita, às candidaturas de direita, do que o contrário. A exceção de São Gonçalo do Amarante, provavelmente porque tem o comando lá de Jaime Calado, e foi uma cidade que teve o ex-prefeito lá do PT também, mas São Gonçalo, Extremóis a gente está falando agora, a gente falou também sobre Parnamirim recentemente, Natal. Então, é um cenário bom. Mas lembrando, são 33% ainda indecisos, viu, pessoal? Pois muita gente. Lá em Extremóis, né? E apesar do município, da cidade, do eleitorado ser muito direitista, né? Reelegeu a prefeita, está dando esse percentual ao Rogério Marinho, mas há uma candidata aí com outro perfil, que é uma pré-candidata, né? Que aparece na pesquisa, Tabata Pimenta, ela está melhor posicionada do que outros dois candidatos que têm nomes muito mais conhecidos. É verdade. Um que é Carlos Eduardo Xavier, que é o último colocado nessa pesquisa, e do próprio vice-governador Walter Alves. Mas a gente, pelo menos aqui, uma visão que eu tenho, não necessariamente é a mais correta. Eu acredito, claro, isso aqui é só puro achismo, que a lembrança pela candidatura de Tabata Pimenta não é uma lembrança por ser uma candidatura de esquerda. Pelo contrário, parece muito mais ser um voto de revolta e de protesto. Com todo respeito à vereadora. Ou voto sem compromisso? Voto sem compromisso. Mas vou votar em Tabata. Vou votar em Tabata porque eu sei que ela não ganha. E não é um voto da esquerda em si, né? O voto da esquerda, nesse momento, é Cadu Xavier, né? E caminha-se aí, se Tabata Pimenta quiser apenas marcar presença e... Ela não vai ser candidata ao governo, não, pessoal. Não tem nem o perigo dela ser. Mas ela não vai ser candidata a deputada. Ela não vai conseguir... Ela ainda está ali atrás da nominata, né, dela, enfim. Se ela permanecer no PSOL, ela não consegue abrigo eleição. em outra nominata que possibilite aí ela ser candidata a deputada federal, como se cogita, porque dentro da federação ela não vai ter espaço, ou buscar uma outra legenda que queira receber para reforçar aí as outras candidaturas, né? Nessa linha do centro-esquerda. Queria fazer uma reflexão aqui para os nossos ouvintes, baseado no que vocês falaram aí, sobre o fato de Extremóis, assim como a gente trouxe o recorte de Parnamirim, ser considerado ali um reduto de aliados bolsonaristas. As pessoas costumeiramente votarem na direita. A gente pode fazer um comparativo com relação à disputa para a prefeitura, que foi o caso, por exemplo, de Parnamirim, que tinha um candidato que era aliado à direita, acabou perdendo, hoje, prefeita Nilda, que se mostra ali centro-direita, não é necessariamente direita, enfim. Não tem esférica. Mas a gente pode fazer esse comparativo de que o cenário pode mudar, mesmo que historicamente as pessoas tenham ali votado à direita, não significa que
tenha que soltar a mão, dizer, não, ali é voto garantido, porque não é, né? Mas em Parnamirim teve uma situação que muito foi diferente. Local, né? O desgaste da gestão do prefeito Taveira. E a imagem de Salatiel. Pessoal, o Salatiel, ele teve uma imagem que foi condenado por corrupção, e isso voltou à tona durante a campanha eleitoral, e Nilda já tinha aquele recall de outras candidaturas e o pessoal queria uma mudança. Então, o contraponto... Mas você não acha que quem vota em direita, independente do candidato, não. Eu acredito que aqui no Rio Grande do Norte é muito mais... local, exatamente, é muito mais aquela pauta de zeladoria, uma eleição municipal. É aquela pauta de zeladoria e de eu não quero mais isso, não, eu quero mudar. Eu quero diferente. Eu vou votar. Quem é diferente? Diferente aqui estava Nilda. Em Parnamirim foi assim. Isso nas cidades até de médio porte, você pode pensar que é da mesma maneira. Mas eu não acredito que quem tem um viés de esquerda vote em alguém da direita por nome, enfim. É uma questão ideológica mesmo. Eu acho que eu concordo com você, mas sendo que a gente pensa que todo mundo tem um lado de direita ou esquerda, e a grande maioria da população não é assim. A reflexão que a gente está trazendo aqui é que esses recortes das cidades também mexem para a análise dos partidos. Se o candidato da direita estiver empregando um parente, ou ele próprio, tem isso daí também. Muitas vezes. Deixa eu trazer aqui o recorte do Senado. No Senado, na pesquisa do Instituto Consulte, senador Stevenson Valentim, por primeiro voto, está liderando ali com 42,39%. A TV agora tem que ter 50 polegadas, só para colocar o percentual. Seguidos aí de Fátima Bezerra, Álvaro Dias, Zenaide Maia, Coronel Hélio, Nina, Babá, Luizinho Cavalcante, aí são citados, mas com 0%. A gente traz aqui também o cenário do senador para o segundo voto. Nele, quem está liderando? Vamos lá, para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, lidera com 16,74%, seguidos aí de Zenaide Maia, Stevenson Valentim ainda aparece no segundo voto, Fátima Bezerra, Coronel Hélio, Nina, Babá e Luizinho Cavalcante. Dessa vez, os três citados e com pontuações, né, percentuais. Pessoal, no segundo voto. Pois eu queria que Ciane puder, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, colocar de novo o primeiro voto, só para a gente fazer uma soma aqui, eu dar o meu show de matemática que vocês estão acostumados aqui. Olha, pessoal, no fim das contas, sabe o que acontece lá em Extremóis? Seria eleito por essa soma Stevenson e Álvaro Dias. É verdade. Então, é importante que se diga isso, porque Stevenson Valentim, ele, nesse momento, está eleito senador, né? Hoje ele está eleito. Ele pode fazer alguma besteira e deixar de estar eleito em 2026. Mas hoje ele está muito nadando de braçada. Quem tem patinado e quem está disputando a segunda vaga é Álvaro Dias, Fátima Bezerra e Zenaide Maia. Não se sabe se Álvaro de fato será candidato, né? Mas Zenaide e Fátima candidatíssimas. O que demonstram esses gráficos que a gente mostrou, tanto aqui de Extremóis quanto de Parnamirim, também de várias cidades aqui. Fátima Bezerra está isolada, não é opção de segundo voto da grande maioria da população, e o segundo voto vale igual ao primeiro. Então, Fátima Bezerra, ela não conseguiu se manter a aliança com Zenaide. Zenaide quer farinha pouca, meu opinião, primeiro. Ela está muito mais preocupada na própria eleição, o que é justo. O PT também pensaria em si. Então, para Fátima Bezerra conseguir mudar esse cenário, ela vai precisar de uma composição de chapa muito forte para conseguir ser o segundo voto de uma candidatura competitiva, que não é o caso ainda. Meu caro matemático Júlio Pinheiro. Né? Oswaldo de Souza. Oswaldo de Souza. Júlio de Souza. Álvaro Dias nos dois cenários, né? As pesquisas que vêm sendo mostradas pela Consulta, e Álvaro Dias se posiciona aí entre terceira e quarta posição, às vezes segunda para o Senado. Então, para o Senado e para o governo. Isso. Ele está configurando nas duas consultas que estão sendo feitas ao eleitor. E o que é que isso quer dizer? Que hoje ele está se comportando, Júlio Pinheiro, como aquele fiel da balança para onde é que Álvaro vai para, primeiro, definir a união de um grupo, desse grupo que está aparecendo na frente das pesquisas, que é o chamado direita ou centro-direita, e se Álvaro Dias vai abrir mão dessa candidatura ao governo, ele mantém que é hoje candidato ao governo, para vir para essa disputa para senador, que ele já aparece em alguns municípios como preferido do segundo voto. Não é? Então, para onde vai pender Álvaro Dias? Eu acho que é a grande questão da expectativa para a montagem dessas nominatas, porque trata-se de uma liderança que tem concentração de votos na capital, foi prefeito, reeleito aqui na capital, conseguiu fazer o seu sucessor e deixou nas mãos desse sucessor um compromisso de apoio ao projeto político dele. Então, nós vamos viver esses momentos de expectativa para onde esse pêndulo vai
parar, se ele vai parar no projeto do governo do Estado ou se Álvaro vem para o projeto do Senado da República. Interessante os candidatos que estão sendo citados, a maioria, todos é espectro que tem vantagem, né, ali do espectro da direita, né, só a exceção aí, Fátima Bezerra, quando a gente para olhar ali, e Zenaide Maia, que é meio cá e meio lá, a gente ainda não tem uma definição. Zenaide leva uma grande vantagem, se ela não se mexer, ela leva o segundo voto da esquerda. E de direita. E se ela não se mexer, ela também, quem votar em Stevenson e olhar na playlist, né? Vamos olhar a playlist das eleições. O pessoal que vota em Stevenson sabe o que é que vai fazer? De Isso, maneira prática. Agora aí tem que se resolver para onde vai Álvaro Dias. Porque se Álvaro entrar na disputa, a playlist, se ela entrar na playlist, aí divide o eleitorado de Zenaide. Mas se Álvaro Dias não entrar na disputa, o que é que vai acontecer? O cara vai votar em Stevenson. Segundo voto. Quem é que está disputando com Fátima, para tirar Fátima? Porque quem quer Stevenson não quer Fátima. Quem é que está disputando? Zenaide. Vou votar em Zenaide. Quem é que está votando? Coronel Hélio. Coronel Hélio. Quem é Álvaro? Vou votar com Álvaro. Então, o segundo voto para Fátima é fundamental. Fátima tem o eleitorado dela, ela aparece como ela é a segunda colocada nas intenções de voto para o Senado, no primeiro voto, mas o segundo voto vale igual. Então, se ela não tiver uma composição, ela vai para casa. Pois é, minha gente. Cenário aí de Extremos, recorte que a gente traz, pois não, Eu amei o Extremos. Ah, Extremos. Nossa, meu eu sempre português. mando um i. Aqui, muita gente aqui ainda indecisa. Bom, ainda falta muito tempo. Pesquisa completa no portal da Tribuna do Norte. Seguimos falando sobre política, 8h49. Repita. 8h49, olha, após